Oi, gente! Sejam bem-vindos! Hoje a live vai ser sobre 5 hábitos de pessoas constantes na produção de conteúdo. Se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, podem mandar aí na caixinha que fica aí embaixo, certo? Como sempre, vai ser uma live bem rapidinha, bem prática, como vocês estão acostumados. E qualquer dúvida pode ir mandando que eu vou respondendo aos pouquinhos, tá bom? Então vou já começar aqui. Glaze, um cheiro. Deixa eu achar aqui. Vamos lá, gente. Deixa eu tirar aqui a música, né? Que eu não sei nem qual é. Só botei aqui no outro celular pra ter um negocinho, né? Tô usando aqui o filtro da minha amiga Marcinha, que é pra vocês se empolgarem aí e colocarem e me darem um coraçãozinho, enviarem aí pra quem tem interesse nesse tema, que é 5 hábitos de pessoas constantes na produção de conteúdo. Tô anotando um cheiro. Então, vamos lá. Qual o primeiro hábito, gente? Essas pessoas, elas não perdem tempo com conteúdos e pessoas que não estão alinhadas com o objetivo fim dela. Então, é muito comum quem deixa de produzir porque recebeu um comentário, uma piada, e muitas vezes o seu conteúdo nem está sendo para aquele estilo de pessoa. Então, é importante você saber quem é a sua não persona para que essa pessoa ela não te atinja. Então, assim, quando a pessoa chegar e disser: "Ah, Andresa, eu não curti não essa sua postagem. Eu não concordei não com você." Eu vou poder ter o poder de dizer: "Tudo bem, você não é minha persona. Esse conteúdo realmente não era para você." Então, ter essa consciência é muito importante, certo? Deixa eu mudar aqui para vocês acompanharem direitinho. Depois eu vou mandar esse material lá no canal do Telegram. Quem ainda não tá no canal do Telegram, o link tá na minha bio. Então, você tem que ignorar, né? A pessoa que ela é constante na produção de conteúdo, ela ignora perguntas nada a ver na caixinha. Então, se alguém chegar e eu colocar lá uma caixinha de perguntas: o que é que vocês querem ver por aqui? O que é que vocês querem que eu fale? E a pessoa colocasse: eu quero que você fale sobre tráfego. Então, assim, eu vou ignorar essa pergunta, eu vou dizer para essa pessoa que não é a minha área, que eu não entendo, que eu não tenho vontade de me aprofundar nisso, vou responder a ela no direct, mas eu não vou perder tempo respondendo coisas que não agregam ao meu objetivo. Então, eu vou só selecionar aquelas perguntas que vão me ajudar de alguma forma a chegar no objetivo que eu desejo. Então, pessoas constantes ignoram perguntas nada a ver na caixinha. Elas também ignoram as críticas e piadas de quem não é sua persona, né? Então, de repente, seu produto é para pessoas mais velhas e tem um jovem ali te apurrinhando, te enchendo o saco, você só ignora também. Não perde tempo com essas pessoas, certo? Com essas críticas, com essas piadas. Essas pessoas focam na estratégia para o objetivo, né? Já complementando com o outro tópico, que é não ficar seguindo as tendências aleatoriamente. Então, a gente tá numa fase de muita dancinha, de muita brincadeira, e beleza, é massa se você conseguir encaixar essas tendências, o que está em alta, com o seu negócio, com a sua estratégia de conteúdo. Não adianta ficar só replicando 1 milhão de tendências, de vídeos, de reels, de tudo, se aquilo não tiver nada a ver com a sua área. Então tem que ter muito cuidado com isso. Essas pessoas, primeiramente, têm foco na estratégia para alcançar esse objetivo, tá bom? Já indo para o segundo hábito, ela sempre tem um planejamento prévio. Eu sei que vocês já devem estar cansados de saber, de me ouvir falar aqui sobre o planejamento, mas o planejamento é essencial, gente. Não existe planejamento sem constância, né? E não existe. Não existe constância sem planejamento e aí também não vai existir resultado, né? Não existe resultado sem constância. Eu fiquei confusa agora, né? Primeiro vem o planejamento, depois vem a constância, depois vem o resultado. Deu pra entender agora? Então, essas coisas, o resultado não existe sem a constância e sem o planejamento. Então, por mais chato que pareça, que vocês não queiram fazer por algum motivo, o planejamento é essencial na rotina das pessoas constantes.
né? Então, ao invés de ficar pensando todo dia o que postar, né, essas pessoas já têm uma sequência de postagens interligadas com o objetivo fim, o que faz as ideias se multiplicarem. Então, se eu quero falar sobre, sei lá, uma caneta, eu já posso avaliar ali todas as formas que eu posso falar sobre aquela caneta. Eu posso colocar um carrossel no feed e eu já posso completar o assunto lá nos stories, né? E aí você vai multiplicando esses temas. Com planejamento você consegue visualizar muito melhor, né? Então, dessa forma, quando acontecem imprevistos, a constância não é impactada, porque já estava tudo programado. É muito comum a gente acompanhar alguns produtores que chegam e dizem: ah, eu sumi porque eu fiquei doente, eu sumi porque eu não estava muito bem. Beleza, você tem todo esse direito, obviamente. Mas se você tem um planejamento, você consegue não sumir. Eu também passei por alguns meses que eu tava bem desanimada, que eu não queria muito tá aparecendo por aqui, não, sabe, não tava muito afim. E eu não sumi, porque eu tinha conteúdos planejados, eu tinha lives que eu tinha feito, então eu reaproveitei muito conteúdo. Então, se você tem um planejamento, você não some. Você consegue manter a constância, mesmo se você tiver algum problema, se você tiver num dia muito corrido. Então, por exemplo, amanhã eu tenho gravação o dia inteiro. Eu não sei que horas eu vou parar. Então, eu já gravei o conteúdo que eu preciso postar amanhã, porque eu tenho um planejamento. O conteúdo de amanhã já tá gravado. Vocês vão ver que tá aqui com esse mesmo cenário, eu tô com a mesma roupa, certo? Já botou aqui, eu na vida antes do M2D. Gente, o M2D é o meu método de planejamento. Planejar um mês de conteúdo em 2 dias. Então, é bem massa. É pra você que quer deixar de ser escravo das redes sociais, né? Porque, infelizmente, ou felizmente, a gente precisa delas para vender hoje. Mas a gente consegue, sim, fazer isso de forma mais saudável, de forma mais tranquila, pra não precisar surtar, né? Deixa eu mudar aqui. Ainda no segundo hábito, né, que é o do planejamento. Se você tem um planejamento, você consegue criar conteúdos diferentes e criativos, porque você consegue fazer isso antecipadamente. Então, se tem uma data importante no outro mês, você consegue se planejar, fazer um material bem interessante, bem completo, para entregar nesse dia. Se você tá naquela vibe de pensar todos os dias o que postar, você faz o quê? Você posta qualquer coisa que deu tempo de fazer no dia, né? Se você estiver bem, se você estiver mal, você vai postar ali qualquer coisa, não vai ter tempo de fazer uma coisa mais trabalhada, mais criativa, porque você não se planejou previamente. Então, se você quer se destacar na sua área, se quer se destacar no seu negócio, você precisa fazer coisas diferentes que chamem a atenção dos seus clientes, né? E você só consegue isso basicamente com planejamento prévio, a não ser que você tenha tempo livre para todo dia realmente parar e pensar numa coisa diferente, produzir, editar e postar, etc. Então, mesmo você tendo um planejamento prévio, não significa que você vai ficar alheio às novidades, às tendências. Você pode ali manter um cronograma, né, um calendário editorial, e se aparecer alguma novidade, alguma questão, você simplesmente substitui, né, e deixa aquele outro conteúdo do stand-by. É super interessante fazer esse tipo de coisa. Eu, por muito tempo, gravei vários stories, né, vários dias de stories, e ia avaliando. Se fosse um dia que eu tivesse livre e tranquila para gravar os stories no dia, eu gravava. Se não, eu aproveitava aquele outro conteúdo que estava de stand-by, certo? Vocês estão entendendo? Eu esqueci de perguntar se o áudio estava ok, se estava tudo ok. Vão me dizendo aí. Já entrando no terceiro hábito. As pessoas constantes na produção de conteúdo reaproveitam todo o conteúdo possível. Então, eu falo muito sobre isso aqui também. É muito importante reaproveitar. Então, geralmente, eu coloco aqui... Geralmente não. Em todas as lives, eu sempre tenho uma câmera aqui do lado me gravando, né? Porque, como eu uso a apresentação, fica um pouco ruim de reaproveitar esse conteúdo por conta da apresentação. Mas, se você estiver gravando sem a apresentação, você pode salvar a sua live para reutilizar de outras formas. Então,
vocês devem estar percebendo que muitos produtores estão fazendo isso. Então, corta um trechinho da live ou da aula mais completa e utiliza no Reels, utiliza no feed, utiliza como IGTV. Então, é muito importante você aproveitar todos esses momentos. Vai dar uma aula, vai dar uma palestra, né, vai fazer uma live, reaproveita esses conteúdos. Eu só posto crossfit, é tudo certo. Gente, esse Instagram é bom demais. Adoro. Me divirto horrores assistindo os stories. Deixa eu mudar aqui. Então, fez live? Grava e utiliza para vídeos curtos, né? Pode ser no feed, pode ser no Reels. Fez um IGTV? Você pode reaproveitar esse vídeo no IGTV agora como um carrossel, né? Fez uma sequência de stories? Você agora pode utilizar esse tema para o feed. Eu mesmo não perco tema nenhum. Quando eu crio um tema novo, crio um roteiro novo, primeiro eu jogo nos stories, depois de 2 meses, sei lá quanto tempo, eu jogo pro feed. Eu não perco nada. Não deixo salvo os stories, né? Porque também se for deixar tudo salvo não tem condições. Mas eu não perco nada, nenhum conteúdo. Então vou reaproveitando tudo e é por isso que eu nunca perdi a constância em 3 anos que eu produzo conteúdo. E além disso, essas pessoas salvam todos os roteiros com datas para utilizar em outros momentos. Inclusive caixinha de perguntas e lives. Então, todos os roteiros que eu faço, eu vou lá e coloco a data. 22 de julho de 2021, live. 5 hábitos de pessoas constantes na produção de conteúdo. Então, ontem foi outro tema. Aí eu coloco 21 de julho, stories. Coloco lá o tema e coloco o roteiro. Porque assim, gente, a gente acaba repetindo vários temas em vários momentos, né? Então, sobre o que a gente faz, sobre os conteúdos que a gente aborda. Então, é muito mais fácil você reaproveitar um conteúdo que você já teve o trabalho de fazer e ajustar para aquela necessidade. Então, por exemplo, esse tema de hoje, reaproveitamento de conteúdo, eu já fiz uma live só sobre isso. Então, eu busquei lá no meu roteiro dessa live para ver se eu podia acrescentar alguma coisa que eu tinha colocado aqui já como tópico. Então, ter esses roteiros todos datados é extremamente interessante e benéfico para você. Então, por exemplo, eu reaproveito às vezes stories de 1 ano atrás, 2 anos atrás, que ninguém lembra mais, nem nada. E aí eu reaproveito meus stories pro Instagram do estúdio, né, que é o @estudioclaquete, e aí eu vou fluindo, tudo vai rendendo, sabe? A gente tem que aproveitar todos os roteiros que a gente faz para que eles rendam e rendam e rendam. Então, você também pode reaproveitar conteúdos antigos, só que repaginados e atualizados. Então, por mais que tenha sido um carrossel e você queira colocar como um carrossel de novo, você pode repaginar aquele layout, pode atualizar com algum dado. Então, é muito interessante também reaproveitar dessa forma. E aí você nunca perde a constância, basta você ter organização, né? O quarto hábito é que essas pessoas têm uma linha editorial funcional. Tem gente que acha que é desnecessário, que é perda de tempo, que sabe que não preciso não. Mas, gente, é muito interessante, beleza, não é obrigatório como nada aqui né? Mas é muito interessante porque quando você começa a definir os temas que você deseja falar, né? Quando você peraí, eu vou programar o meu mês aqui. Aí você já consegue ver ali que na terça você quer sempre postar um GTV, na terça sempre uma foto, na quarta sempre um Reels, né? Na quinta um carrossel. Então, assim, você já consegue direcionar os seus temas e encaixar de acordo com a sua linha editorial para também ter o máximo de variação de tipos de conteúdo, que é bem interessante que você tenha. Que você tenha vídeos maiores, que você tenha vídeos mais curtos, que você esteja presente nos stories, que você tenha conteúdos em texto, que você tenha conteúdos em foto. Por quê? Porque as pessoas, elas absorvem de maneiras diferentes e elas, sabe, se conectam com o seu conteúdo de maneiras diferentes. Então, tem gente que vai preferir ler um texto e tem gente que vai preferir assistir um vídeo. Então, se você está presente dessas diversas maneiras, você consegue aproximar mais pessoas do seu conteúdo. A linha editorial, ela pode funcionar como um canal de TV, né, com programas e quadros pré-definidos que você pode divulgar para sua audiência ou não. Então, por exemplo, eu coloquei até aqui, a Malu Perini, ela tem um quadro chamado Me Conte um Segredo, que ela abre uma caixinha de perguntas e as pessoas contam um segredo lá aleatório, às vezes ela bota
um tema específico, exemplo, segredo sobre sogras, alguma história com sogra. E aí as pessoas vão mandando. Então, o Me Conte um Segredo acontece todas as quintas-feiras, se eu não me engano. E ela coloca até as edições. Então, a edição 66 foi semana passada. Acho que foi. Então, ela divulga, ela deixa muito claro que existem quadros dentro da programação dela, igual uma programação de TV. Então, se você sabe que tem um programa que você gosta na quinta-noite, você se prepara para assistir aquele programa toda quinta-noite. Então, se você deixa definido isso, né, essa linha editorial com os seus quadros é bem interessante. Então, Maurício fez agora o Café com Maurício, que eram vídeos de segunda a sexta, 7 horas. Então, toda vez que passava 7 horas, de todos os dias, eu sabia que tinha um vídeo novo de Maurício para assistir. Então, você condiciona a sua audiência para acompanhar esses quadros. A linha editorial também, ela pode não seguir quadros, mas ela pode seguir tipos de conteúdo, né? Que eu trouxe aqui até um exemplo do cronograma do estúdio que eu fiz até junto com a turma 1 do método M2D, que eu queria variar os conteúdos o máximo que eu pudesse, mas eu não queria ter uma constância muito grande no estúdio. Porque hoje o Instagram principal, a rede social principal é o meu, né? É o @AndresaMNonato. E o estúdio, obviamente a gente mantém, tem muito conteúdo legal, mas não é a prioridade. Então eu queria diminuir a constância do estudo para eu conseguir manter. Então eu fiz uma linha editorial que se dividia em 3 semanas. Então todos os conteúdos, todos os tipos de conteúdos, eles se completam após 3 semanas. Então eu não preciso, dentro da mesma semana, ter todos os tipos de conteúdo. Não tem condições. Então eu fui e dividi em 3 semanas. Então, não sei se vocês estão conseguindo ler aí, eu aumentei o máximo que eu consegui. Então, segunda é um vídeo de conteúdo no IGTV. E aí na segunda, nos stories, eu vou abrir uma caixinha de perguntas. E aí na minha programação eu já coloco até qual vai ser a pergunta. Na terça, nos stories, vai ser sempre um conteúdo, certo? E aí na sexta, nos stories, vai ser um conteúdo e uma série de enquetes. Porque aí eu lembro que eu quero colocar uma série de enquetes nesse dia. Eu lembro que eu quero abrir uma caixinha de perguntas nesse dia. Eu lembro que na quinta da primeira semana eu quero colocar um banner, né? E aí eu vou alternando entre vídeo, banner, reels, portfólio, foto, vídeo tutorial. Então, pra mim é muito interessante. Por exemplo, pra mim é um post muito fácil o post de portfólio. É um vídeo de um cliente que já tá pronto e que eu vou apresentar aos meus seguidores como é o meu trabalho. Mas se eu não lembrar, eu vou ficar sofrendo pra pensar o que é que eu vou postar naquele dia. Então, a linha editorial, ela é pra ajudar. Ela é pra facilitar o processo, não é pra dificultar. Então, pessoas constantes na produção de conteúdo têm sim uma linha editorial. Seja ela voltada a tipos de conteúdo ou programas e quadros. Já entrando no quinto hábito, então percebendo aí, né, que eu sou sempre objetiva, não gosto de enrolação, mas espero que vocês estejam gostando aí, vão me dizendo o que é que vocês estão achando, se tem alguma dúvida. E o quinto hábito é ter sempre um produto ou serviço para oferecer. O que é que acontece? Direto chega a gente aqui para conversar comigo no direct e diz: eu quero produzir conteúdo, eu quero produzir vídeo. Qual é o seu objetivo? É interagir com as pessoas da minha área, é fazer as pessoas gostarem de mim. Aí fica assim um negócio muito solto. E aí o que é que acontece, gente? Desanima. Se você não tem um objetivo, algo para te dar um retorno financeiro principalmente, você vai desanimar. Uma hora cansa. Porque no começo a gente tá ali na vibe, na empolgação, daquela interação massa, de conhecer pessoas novas, depois cansa. Infelizmente cansa. Então você precisa ter um retorno financeiro ou de alguma forma ali, não sei qual é o seu trabalho, mas você precisa ter um retorno desse conteúdo que você entrega para que você não desanime, né? E sem contar que o retorno financeiro faz a engrenagem girar, né? Então, a gente não é bom em tudo. E a produção de conteúdo envolve várias coisas. Então, eu posso ser boa em fazer banner, mas eu posso ser ruim em editar.
Eu posso ser bom em editar e ser ruim em fazer banner. Então, se eu tenho um retorno financeiro, eu consigo delegar aquelas tarefas que eu tenho mais dificuldade e perco mais tempo. Então, é o retorno financeiro que faz a engrenagem girar, que faz você conseguir entregar novos produtos, novos serviços, né? Novos conteúdos, mais coisas para as pessoas. Então, tem que ter, sim, sempre algum produto ou serviço para oferecer. Então, aqui no meu perfil, desde o início, né, lá no começo, eu só oferecia o serviço do Estúdio Claquete, né, que era de produção e edição de vídeos. Hoje, eu ofereço, além disso, os meus cursos, né, que eu vou abrir agora, o método M2D. Então, sempre, eu tô aqui presente o tempo inteiro, mas eu tenho um produto que vai me dar um retorno em algum momento, por mais que eu não ofereça ele todos os dias. Então, isso é muito importante. Então, a produção de conteúdo constante precisa de algum tipo de retorno para que não acabe em desmotivação, que é o que acontece porque cansa. Isso aqui parece uma brincadeira, mas não é. Suga tempo, suga energia. Ninguém aqui é criança, todo mundo trabalha, se cansa, tem o tempo curto, né? Então, é necessário sim ter um produto ou serviço para oferecer sempre. E já finalizando, gente, vamos recapitular 5 hábitos de pessoas constantes na produção de conteúdo. Depois eu vou desativar aqui os comentários para vocês tirarem um print e postarem quais desses hábitos vocês já têm, certo? Então, mas recapitulando, as pessoas constantes na produção de conteúdo não perdem tempo com conteúdos e pessoas que não estão alinhadas com o objetivo fim. Essas pessoas também sempre têm um planejamento prévio e elas sempre reaproveitam todo o conteúdo possível. A live vai ficar salva no Telegram. Sim, vou colocar lá. Elas também têm sempre uma linha editorial funcional, né? Que ajude na rotina dela e não atrapalhe, né? Não fique bloqueando a rotina dela de produção de conteúdo, que às vezes acontece isso, gente. Esqueci de comentar. A pessoa define que dia de terça vai ser um banner, mas por algum motivo ela não conseguiu organizar aquilo e ela não posta nada porque terça era banner. Então não precisa ser assim também, certo? E o quinto hábito é ter sempre um produto ou serviço para oferecer para que a engrenagem gire e você não acabe em desmotivação. Então é isso, gente. Mais uma live rapidinha, uma pocket live, como eu falo. Me digam o que vocês acharam. Eu vou tirar aqui os comentários já para que vocês printem e marquem lá no checkzinho o que é que vocês já fazem, o que é que vocês não fazem, só pra gente brincar um pouquinho. Deixa eu tirar rapidinho os comentários. Tirem o print. Sou muito agoniada, não sei se vocês já tiraram, mas já vou... Ai, meu Deus, ativar comentários. É isso, gente. Espero que vocês gostem, que vocês tenham gostado, né? Quero voltar a fazer essas lives que eu dei uma paradinha. Mas é porque eu gosto de fazer assim, com a apresentação e tudo mais. E leva um pouquinho de tempo, né? Mas eu adoro. Adoro essa interação de vocês. Adoro estar conversando aqui com vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me mandem, comentem, me mandem direct. Vou mandar lá a apresentação dessa live lá no canal do Telegram. Ainda vou decidir se eu vou deixar lá no feed ou não. É porque eu esqueci de fazer a capa. Mas se eu conseguir, eu posto aqui no feed também, no GTV. E vou colocar lá no Telegram também. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Um cheiro e até a próxima. Assista mesmo, viu, Vicky? Tá bem rapidinha, bem direta como sempre. Um cheiro.